Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos a todos aqueles que sintonizam nesta hora com a TV Espírita. Como habitualmente, no início das nossas reuniões do Evangelho no Lar, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos, em número suficiente para todos aqueles que vamos participar no nosso Evangelho. É o momento de, em família, nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E para isso, precisamos de preparar o nosso ambiente no nosso lar, mas fundamentalmente o nosso ambiente interior, o nosso estado de espírito. E para ajudar a essa preparação, vamos escutar uma canção. Página 5. Senhor Jesus, neste Evangelho que vamos fazer, todos reunidos nos lares, cada um em seu lar, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos envolva a todos nós, que todos em conjunto nos unamos e pensamos naquilo que vamos ouvir através do Evangelho, na palavra do Senhor. Que a luz se esparge por todos os lares da terra. Tantos lares, tanta dor, tanto sofrimento. Que a luz, que a palavra do Senhor consiga amenizar os corações tão aflitos, tão angustiados. Que essa luz acalme e serene todos os que sejam envolvidos por ela. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos cada vez mais a Tua palavra. Que consigamos todos, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, de nos entendermos e de nos compreendermos e, principalmente, de nos amarmos. Sê conosco, Senhor, e nos abençoa. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas silvas. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mau tira as más do mau tesouro
do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos vorazes. Conhecê-lo-eis pelo seu fruto, pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas silvas. Assim toda a árvore boa produz bons frutos e toda a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pois pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Tende cuidado em que alguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que produzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até ao fim e se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de se seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. São Marcos, capítulo 13, número, versículos 5 e 6. Do livro Vem Comigo, de Maria Tereza Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, item 148, vacuidade. Passeiam ao teu lado, adornados de pérolas e joias outras, vestindo exclusividades, mascaradas de beleza, mas vazias de conteúdo moral. Projetam-se aos olhares concupiscentes, passeando em montras de vaidade, enganando a muitos, mas enganando-se mais a si mesmos ou a si mesmas. Não critiques a sua insensatez, o engano ledo e cego, que prometem, embora estejam a caminho da solidão, que se esforçam por merecer em futuros dolorosos. Entretanto, vigia, ora, trabalha, ama para que não te venhas a sentir vazio ou vazia no futuro, e que outros não olhem para ti como a grande montra da vacuidade. Procura que te apontem pelas virtudes, pelos gostos singelos, pela passagem discreta, pelas adversidades e desafios da vida. Jesus teve o momento sublime de nos convidar a sermos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito. E a perfeição está no caminho da humildade e da verdade que liberta. As chamadas do Evangelho são sempre momentos em que podemos todos refletir sobre a mensagem que lemos ou que ouvimos. Habitualmente, quando escutamos esta passagem, vemos sempre nos outros aquilo que são os falsos profetas, os falsos anunciadores da mensagem verdadeira, da mensagem original, esquecendo-nos, os que pensamos assim, que somos o reflexo desses que pensam dessa forma. Quando interpretamos os textos sempre pelo lado negativo, estamos a olhar-nos exatamente
ao espelho. Até o reflexo dos falsos profetas que existem em nós é uma chamada de atenção de Jesus para todos aqueles que ao longo dos tempos continuamos a tentar perceber melhor aquilo que são as suas leis, as suas orientações. Estamos na Terra para aprender e para sermos capazes de ultrapassar os problemas que vamos carregando. Não são os problemas dos outros, são os nossos próprios problemas, as nossas próprias atitudes irrefletidas, as nossas próprias ações, que num tempo em que as realizamos, infelizmente, nunca supunhamos que elas fossem refletir-se posteriormente naquilo que são os sofrimentos que hoje passamos. Então que os falsos profetas que hoje continuam a existir e vão existir durante muito mais tempo, sejam para nós aqueles irmãos que já fomos e para eles possamos endereçar os nossos pensamentos de paz, as nossas orações, pedindo-lhes que interpretem, que leiam, mas que sobretudo ponham em prática a grande mensagem do Mestre. Somos seguidores da sua mensagem, aprendizes ainda, muito cá por baixo, mas queremos, com aquilo que vamos dizendo e relembrando, transmitir essa verdade sublime que o Cristo nos pede que sejamos capazes de passar. Os falsos profetas, estando aí, são um alerta permanente para as nossas atitudes, porque elas estão connosco. Falso profeta também sou, quando ajo, quando penso, quando atuo erradamente contra o meu próximo. Então que esta mensagem seja uma mensagem, como habitualmente, de muita reflexão, de entendimento, sobretudo que possamos colocar como meta na nossa vida para ultrapassarmos e seguirmos aquilo que nos é pedido espiritualmente. Como sabemos, Jesus no seu tempo não podia explicar da forma como a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por ele, nos veio mais tarde explicar o que significavam as parábolas e as palavras que ele muitas das vezes usou nos seus ensinamentos, nas suas pregações. Este capítulo que estamos a iniciar do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata precisamente dos falsos profetas, começa com 3 passagens do Evangelho, em que Jesus convida-nos à reflexão e ao raciocínio e utiliza para isso a figura da árvore, que é uma figura que todos nós conseguimos compreender, que se nós queremos ter bons frutos, será lógico que a árvore tenha que ser uma árvore boa e que, se a árvore não for boa, ela não pode produzir bons frutos. Nesta simbologia, Jesus quis se referir a cada um de nós, a cada um dos seres humanos que somos, de alguma forma, a árvore. E as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes serão os frutos da nossa maneira de ser, daquilo que nós somos. E por isso, quando Ele nos faz o alerta e nos avisa que não podem nascer rosas dos pinheiros, não é? Significa que se eu tenho uma índole boa, se eu sou uma boa pessoa, eu não vou ter atitudes que são contrárias a essa minha maneira de ser, a esse conhecimento, a essa evolução moral que eu já consegui. Se, pelo contrário, as minhas atitudes não correspondem àquilo que eu procuro transmitir ou que eu muitas das vezes me faço passar, significa que eu estou a falsear, que eu estou a enganar, que eu estou a tentar fazer-me passar por aquilo que eu não sou. E é isso que nós temos que estar atentos naquilo que é, em primeiro lugar, o nosso conhecimento e relacionamento uns com os outros, não é? E, portanto, agirmos
com sinceridade e não mostrarmos para fora aquilo que nós não somos, porque facilmente nós seremos desmascarados, nós seremos descobertos. E, por outro lado, estarmos atentos àquilo que ele veio depois também referir, de que muitos virão dizendo que são o Cristo. Ou seja, ter atenção àquilo que são as teorias, aquilo que são as interpretações, aquilo que são as deturpações que muitas das vezes acontecem dos seus ensinamentos, que não é, muitas das vezes, com propósitos maus, é pura e simplesmente fruto da nossa, muitas vezes, ignorância, do nosso estado evolutivo, e nós temos que usar do raciocínio, que foi isso que o Espiritismo nos veio trazer. Allan Kardec, quando nos trouxe estas instruções dos Espíritos e estes comentários às passagens do Evangelho, ele veio nos revelar o aspecto espiritual daquilo que Jesus queria nos transmitir e não pôde à altura fazê-lo porque não estávamos preparados para o compreender. Então, devemos estar atentos àquilo que nós somos. Se nós queremos produzir bons frutos, nós temos que fazer o nosso trabalho, temos que fazer a nossa transformação, temos que nos modificar. E para isso, nós temos que adquirir conhecimento, temos que modificar o quê? O que é que nós precisamos de alterar em nós para nos tornarmos melhores pessoas? Então é preciso fazer uma análise, uma introspecção, sabermos o que somos, quais são as nossas imperfeições, quais são ainda os nossos defeitos e o que é que nós temos que trabalhar em nós para que nós possamos ser, então, uma boa árvore. E sempre que nós encontremos alguém que até pode falar muito bem, até pode conhecer as Escrituras de trás para a frente e os ensinamentos de Jesus, sabê-los de cor. Mas se as suas atitudes não são condizentes com esses ensinamentos, então estaremos na presença de um falso profeta, no sentido de que não chega só saber, ter conhecimento das coisas, é preciso vivenciá-las, é preciso pô-las em prática na nossa vida. E esta é uma das intenções com que Jesus nos trouxe esta leitura, para estarmos atentos, primeiro para connosco, para vermos aonde é que nós ainda podemos ser falsos profetas perante os outros, ou seja, o que é que nós muitas das vezes dizemos e não fazemos, e por outro lado estarmos atentos aos outros, no sentido de não nos deixarmos enganar, de não nos deixarmos seguir teorias e práticas que não são condizentes com os ensinamentos de Jesus. Então, que nós possamos fazer este trabalho de fazermos isso com indulgência, porque não temos que apontar nos outros os seus defeitos, temos que apontar em nós os nossos defeitos e temos que, naturalmente, valorizar as qualidades, as virtudes daqueles que já as têm e seguir o caminho, o exemplo que Jesus nos deu, que é o exemplo da boa árvore e do bom fruto. Senhor, te damos graças pela oportunidade de aqui podermos estar neste singelo lar, ouvir as tuas palavras, relembrar o quanto nos ensinaste. Permite-nos dar testemunho da tua vontade. Ensina-nos a não sermos os falsos profetas.
dar-nos a luz, a paz, a resignação para seguirmos adiante. Para que os outros reconheçam o quanto estamos diferentes, o quanto podemos ser diferentes. Que a tua paz abençoe esta casa e que a tua luz seja sempre um farol em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar
É agora a altura para bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga que está aqui presente magnetizou para todos nós. Aproveitemos este ambiente de paz, de tranquilidade, para continuarmos em família a tratar, a falar sobre assuntos que sejam importantes para todos nós. Relembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita, na cadeia de fraternidade, e todos poderão ter acesso a eles se subscreverem o jornal. Para fazerem a sua assinatura, deverão enviar um e-mail para jornalespirita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias para esse fim. Lembramos que amanhã estaremos novamente convosco pelas 20h30 com mais uma palestra e na sexta-feira, novamente no mesmo horário, na nossa associação, estaremos novamente em contacto. Às quintas temos o programa Acontece na Casa Espírita, pelas 21h30. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos continue a envolver, a dar-nos as suas bênçãos.